A partir de 1 Reis 17, a Bíblia nos mostra um dos maiores, se não for o maior profeta da antiguidade. A maior boca que Deus já teve no Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento, mas eu digo que também no Novo Testamento. Pastor, agora o senhor blasfemou, porque Elias, ele viveu no Antigo Testamento. Então, segura só mais um pouquinho, tá certo? Segura a peteca aí. Veja bem, versículo 1. Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vivo o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O que é que vai acontecer? Nós estamos no capítulo 17. Nos capítulos 16 para trás, 16, se eu não me engano, 15, nos mostra a rebeldia do governo do reinado de Acabe. Acabe, rei de Israel, a parte norte de Israel. Porque, não sei se você sabe, mas Israel, depois dos tempos de Salomão, ele foi dividido em 2 reinos: Reino Norte e Reino Sul. Amém? Reino Norte e Reino Sul. Depois do reinado de Salomão, que assumiu o seu filho Roboão. O Reino do Norte é pertencente às 10 tribos de Israel. Israel são 12 tribos. Então 10 tribos de Israel estão no Reino Norte de Israel. Reino Norte, Reino Sul estão a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, depois do reinado de Salomão, a partir de Roboão, Israel ele passou a ter 2 reis: o rei do sul e o rei do norte. Você não sabia disso, você está sabendo agora. E no período do rei Acabe reinava no lado norte. Acabe com Jezabel, eles reinavam no lado onde tinha as 10 tribos de Israel. Do outro lado, no mesmo ano que Acabe reinava sobre as tribos de Judá e de Benjamim, estava reinando o rei Asa. Então os reis que reinavam no lado norte, eles tinham como capital Jerusalém. Os reis que reinavam no lado sul. Os reis que reinavam no lado norte, eles tinham como capital Samaria. Então tinha reis em Samaria e tinha rei em Jerusalém. Eram 2 reis. Isso depois de Salomão em diante. E aqui Elias, ele manifestou seu ministério no lado norte de Israel. Ou seja, Acabe estava reinando as 10 tribos, as 10 províncias, enquanto Asa estava reinando sobre as 2 províncias, Judá e Benjamim. Porque Deus disse para Davi: Davi, se teus filhos pecarem contra mim, eu serei fiel contigo. Porém, eu tirarei parte do teu reino e darei para outro. Mas por amor a ti, Davi, eu ainda deixarei uma lâmpada acesa. Então o filho de Davi, Salomão, ele pecou e pecou feio. Então Deus ele fez cumprir a sua palavra. Deus tirou as 10 tribos, tomou as 10 tribos da descendência de Davi e deu para outros que não eram descendentes de Davi. Mas como Deus prometeu não tirar totalmente Davi do reinado de Israel, ele deixou para os descendentes de Davi, Benjamim e Judá. Amém? Quem foi que aprendeu isso hoje? Não sabia e aprendeu isso hoje? Levanta a mão e dá glória para Jesus. Aí foi aí que veio Salomão, Roboão. Aí veio outros reis como Ezequias, Josias e Josafá. Você pode ver que eram os reis até que era bonzinho do lado sul, os filhos de Davi. Mas os lados do norte era de Jeroboão para lá. O primeiro a assumir foi Jeroboão. A Bíblia diz que não houve rei para pecar tanto contra Deus como Jeroboão.
Mas depois de Jeroboão, depois de alguns reis, ainda apareceu Acabe. Acabe, ele andou dos mesmos pecados de Jeroboão. Porém, ele foi pior. Porque além dele pecar os mesmos pecados de Jeroboão, fazendo com que Israel adorasse outros deuses, fazendo com que Israel construísse deuses de ouro, de prata, de madeira, de gesso, de barro, e dissesse que era Deus e adorasse. Acabe fez isso. Mas além disso, ele se casou com uma mulher, se eu não me engano, fenícia, uma mulher de outra região que não era de Israel. Não era de Israel. E essa que era Jezabel. E Jezabel era de uma cultura que adorava Baal. O principal deus da cultura de Jezabel, dos pais de Jezabel, era Baal. Então Jezabel era adoradora de Baal. E Acabe também ele passou a ser adorador de Baal, inclusive erguendo um altar em Israel, na sede de Samaria, um altar para o Deus, o falso Deus Baal, na qual isso irritou muito, muito mesmo, o coração de Deus. E aí que entra o ministério de Elias. O ministério de Elias. A voz daquele que clama no deserto. Porque o ministério de Elias era um ministério de confronto. O chamado de Elias era para confrontar a nação e para confrontar os reis das nações que se rebelavam contra Deus. Por isso que ele foi chamado lá no Novo Testamento de a voz do que clama no deserto, porque Elias ele vivia mais nos desertos. Porque Elias vivia, ele passava tempo nas cavernas e nos desertos. Deus, ele dava sumiço a Elias, ele escondia Elias no deserto. Mas quando Deus queria trazer à tona, Deus trazia de volta. É tanto que aqui, 1 Reis capítulo 17, é onde começa a falar pela primeira vez de Elias. Você vai ver que antes disso não tem nenhuma referência falando dos pais de Elias. Não tem nenhuma referência falando do sacerdócio levítico de Elias. Não tem nada falando a respeito que se seu pai era sacerdote ou não. Assim como a Bíblia faz referência a todas as pessoas, todas as pessoas que são profetas ou não na Bíblia, mas a Bíblia continua, a Bíblia ela sempre faz referência aos seus ancestrais. Mas Elias até que parece que desceu de paraquedas em Israel, mas Elias não desceu de paraquedas. No versículo 1 de 17, 1 Reis 17 diz: então Elias, o tisbita, olha a única referência que traz dele, tisbita, é a segunda referência que ele é dos moradores de Gileade. Então Elias fazia parte do povo de Gileade. E nada mais fala a respeito da origem de Elias. E disse Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Porque hoje em dia, quando alguém espera algum profeta chegar, geralmente as pessoas esperam que o profeta vai trazer promessas de chaves, de bênçãos, de chave de carro, de chave de casa. Eita, se eu disser aqui, pessoal, está vindo um profeta lá da região sudeste do Brasil. Está vindo um profeta aqui lá de Santa Catarina pregar aqui na Justidei. Normalmente a maioria das pessoas elas vão aplaudir e dizer: eita, glória, eu não vou faltar este dia. Mas na Bíblia, quando nós vimos que alguém dizia que um profeta estava chegando, e quando ele chegava, sempre tinha alguém para perguntar: é de paz a tua vinda ou não? Porque as pessoas fugiam dos profetas. Porque profeta é a boca de Deus. Profeta é a boca de Deus. E a natureza do homem é o erro. O ser humano, por natureza, ele fracassa. A natureza do homem é fracassada. O primeiro homem, Adão, ele fracassou. Poderia ter deixado para fracassar pelo menos no 10º homem, né?
no 20º homem fracassasse, mas teve que fracassar no primeiro. Não tinha nem muita opção para ele fracassar, não tinha nada, só tinha uma floresta, animais e uma mulher que era a própria mulher dele. Só tinha a mulher dele e ainda ele fracassou. Agora que o Alex entendeu. Tem um delay, né? Depois... O importante é entender. E tem gente que até agora não entendeu. Então, a natureza do homem é caída. Não tem esse negócio que eu sou bom. Não tem esse negócio que eu sou sabido. Não tem esse negócio que eu sou forte. É de natureza, é caído. Nós somos filhos de Adão. Por isso que quando um profeta chegava, as pessoas tinham medo. Porque eram os filhos de Adão que estavam sendo visitados pela boca de Deus. Depois que Adão caiu e Deus chegou no jardim do Éden, Adão, ele tentou se esconder, não conseguindo, ele pegou umas folhas de bananeira, sei lá, enrolou nele. Ele que era acostumado a andar nu no jardim, para ele não tinha diferença de estar nu ou de estar vestido. Mas depois que ele caiu, ele ficou com vergonha de Deus. Se ele pudesse, ele tinha fugido de Deus. Se ele pudesse, ele tinha feito como as pessoas que receberam o profeta Samuel. Tinha perguntado, Deus, a tua vinda é de paz ou não? Mas sem que Adão falasse nada, Deus perguntou: Adão, por que tu está se escondendo de mim, Adão? Foi que tu fizeste. Porque quem deve teme. Quem deve tem medo. Por isso que quando os profetas chegavam, as pessoas tinham medo. Porque não sabia se a palavra era de bênção ou se a palavra era de maldição, se era de vida ou se era de morte. Mas para os filhos de Adão era mais fácil receber uma palavra de maldição e não de bênção, uma palavra de morte e não de vida. Por quê? Porque eram os filhos de Adão. E filho de Adão tem que ter medo de profeta. Só que o que acontece? Muitas vezes, hoje, nos dias atuais, os filhos de Adão, apesar de não ter, mesmo além de não ter medo de profeta, ainda tem coragem de até afrontar a profeta. Enquanto as pessoas temiam só a chegada de um profeta, as pessoas não têm mais medo de profeta, ainda têm coragem de esbarrar, peitar profeta. E a primeira vez que nós vemos Elias se apresentar na Bíblia foi chegando até Acabe. Então Elias, o tisbita dos moradores, já disse Acabe. A primeira vez eu fico aqui, parece que eu estou vendo. Ninguém sabia quem era Elias. Se soubesse era só de ouvir falar. De repente chega Elias. E a primeira profecia de Elias diz o seguinte: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esse foi o paz do Senhor de Elias em Israel. Porque o verdadeiro profeta, ele não é só chave de carro não, e nem chave de apartamento. O verdadeiro profeta, ele vê chave de fenda para consertar crente desmantelado.
Eu já perdi as contas de quando eu já vi chave de fenda, eu já vi chave de boca, eu já vi chave L, eu já vi chave A, eu já vi os tojos todinho. Eu já vi o kit todinho da Tramontina quando eu vou orar por alguns crentes. E vejo chave, e vejo marreta, e vejo machado. É o normal, é o normal. É normal. É. Eu vejo a piguana todinha. É o normal. Porque quando Elias chegava diante de um povo, o que ele ia ver? Quando ele abria os seus olhos, ele olhava, e ali tem um fofoqueiro ali. E ali tem um afrontador ali. Ali tem um blasfemo acolá. Eita, daquele lado tem um adúltero. Daquele outro lado ali tem uma prostituta. Ali tem um ladrão. Ali tem um mentiroso. É o normal. É o normal. É o normal. O profeta que chega no meio da multidão e já vai dizendo: aí, eu estou vendo chave, eu estou vendo ouro, eu estou vendo prata, eu estou vendo o céu, estou vendo. Está mentindo, rapaz. Isso aí só se ele for visitar a Nova Jerusalém. Se Elias fosse visitar a cidade da Nova Jerusalém, ele poderia dizer: eu estou vendo chave, eu estou vendo rua de ouro, eu estou vendo muros de cristal, Porque ele estaria perante, ou estaria perante os anjos, ou estaria perante os crentes salvos, os lavados e remidos com o sangue de Jesus. Aí sim, aí o profeta só vai ter coisa boa para falar. Mas quando o profeta chega no meio de pessoas que estão ainda sendo moldadas, pessoas que ainda estão sendo tirados carrapichos, pessoas que ainda estão sendo tratadas das lepras, ainda está sendo tirado a rapina do coração, tem que fazer muito esforço para aparecer uma chavezinha. Tem que fazer muito esforço para ver, nem que seja uma rosazinha, uma florzinha, qualquer coisa. Mas o chamado de Elias, ele era ousado. Elias era temente não a homens, mas era temente a Deus. Porque ele sabia que não devia a homens, mas devia a Deus. Era Deus que o sustentava, ainda que não houvesse chuva sobre Israel, mas Deus sustentava Elias em que fosse ordenando a corvos que trouxesse pão e carne. Deus é quem sustentava Elias, mesmo no meio da seca, mesmo que Deus ordenasse a uma pobre viúva que não tinha nada, senão um restinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija para preparar um pequeno bolo para ela e seu filho e depois disso morrer. Mas Deus disse: eu vou ordenar uma viúva para que te sustente. Então ele não tinha por que temer a homens, ainda que fossem reis. Ele tinha que temer a Deus. E Elias disse: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois a ele a palavra do Senhor, dizendo: retire-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Observe que quando Elias disse que não ia mais chover sobre a terra por alguns anos, ele não disse: assim diz o Senhor. Apenas ele disse: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja presença estou, porque nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Mas no versículo 2 diz: depois veio a ele a palavra do Senhor. Então primeiro ele profetizou. Depois que ele profetizou que não haveria mais chuva, aí veio a palavra do Senhor.
quê? Porque Deus, ele assinou embaixo. Deus, ele gostou da profecia. Quando entra o tisbita, o profeta, o louco do Elias, e disse para Acabe: vive o Senhor, cuja a presença eu estou, que não haverá chuva senão a minha palavra. Deus não tinha dito nada, mas no versículo 2 veio a palavra do Senhor dizendo: agora retira-te daqui, porque acredito que Deus gostou da profecia, que quando Elias falou, acredito que Deus lá do alto foi assim, ó. Muito bem, Elias. Muito bem, Elias. Você fez tão bem que agora eu vou te dar um prêmio. Retire-te daí e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, porque vai beber das águas do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustente ali. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então, por causa da profecia que ele profetizou sobre Acabe, sobre a nação de Israel e circunvizinhanças, Deus se alegrou tanto que ele não só assinou embaixo, mas Deus o presenteou com um meque deserto de manhã e um meque deserto à noite, porque era pão e carne. Vai ter pão e carne de manhã, vai ter pão e carne de noite, e vai beber das águas do ribeiro. Não vai te faltar água, não vai te faltar comida. Fica lá, porque eu estarei contigo. Você sabia quando o profeta profetiza o que Deus quer, ainda que seja castigo, o profeta é abençoado? Elias foi abençoado quando ele profetizou 3 anos e meio de seca sobre Israel. Aí foi onde veio a vitória de Elias. Por isso que Elias não se preocupava em querer agradar, com pregações para querer agradar as pessoas, porque quando ele pregava para agradar as pessoas, talvez ele ficasse no deserto passando necessidade, mas quando ele pregava para agradar a Deus, então a bênção vinha. Verso 7: e sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou, porque tinha havido chuva, porque não tinha havido chuva na terra. E agora o ribeiro secou. Eu fico aqui pensando na situação de Elias quando eu li essa passagem pela primeira vez. Ai meu Deus, o Senhor mandou Elias para o ribeiro de Querite. E Querite, para quem não sabe, significa separação. Elias estava separado por um período de tempo, por muitos dias ali no ribeiro, sendo sustentado pelas mãos de Deus. Quando vinha o corvo pela manhã e o corvo pela tarde, tinha água em abundância. Mas a seca era tão grande em Israel, a desolação estava tão grande em Israel, que até mesmo a água do ribeiro de Elias secou. Aí eu fico pensando aqui na preocupação de Elias, mas no verso 8 diz: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Podia estar faltando para Acabe, podia estar faltando para Jezabel, podia estar faltando para os adoradores de Baal, podia estar faltando para os desobedientes, mas para Elias ele não faltava. Faltava não, ele fazia a mudança. Ele estava morando no ribeiro de Querite, era um local de muito difícil acesso. Se você for pesquisar aí a origem dessa palavra, se você for na exegese desse texto, você vai ver que ribeiro de Querite ficava no local de passagem, era um local muito esquisito. Mas agora que acabou as águas do ribeiro, agora
Elias, ele vai continuar sendo sustentado por uma viúva, e agora ele vai ter casa. Agora ele até quarto. Porque Elias morava no quarto de cima da casa, ó. Ó aí. Ele ganhou foi o andar inteiro. Suíte. Um por andar. O andar todo era dele. Verso 10, então se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peça-te um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, era a última comida que ela tinha, apenas 2 gravetos. Quando a gente fala graveto, a gente se lembra de algo assim esquelético, né? Devia ser um pássaro muito magro, né? Mesmo porque estava na seca. Até a caça durante a seca é triste, é só o graveto. O Douglas, quem sabe disso? Período de seca, os animais caçavam o graveto. Então, ela só tinha 2 gravetos, um para ela e outro para o filho. Porque o Douglas é caçador, viu, pessoal? Caçador. Então, só tinha aquilo ali para que ela comesse e morresse. Versículo 12. Porém ele disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela. Pula para o versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui, e depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E Deus tinha ordenado a viúva. O interessante é que a viúva não sabia de nada, né? Mas antes que Elias fosse até lá, Deus disse: eu já ordenei a viúva. Porque embora ela não soubesse de nada aparentemente, mas Deus já tinha falado a seu espírito. Ela não sabia, mas Deus já tinha revelado a ela. A revelação estava aqui no espírito dela. E depois que Elias falasse com ela, depois que Elias lançasse o desafio, aquilo que estava no espírito dela, porque Deus tinha falado um dia antes, ia se manifestar o coração dela, e ela ia dizer: sim, amém, glória a Deus, assim seja feito. Tem coisa que Deus fala com a gente de manhã, e a gente só vai saber à noite, quando estiver dormindo, através de um sonho. Isso aqui faz parte da nossa futura escola profética, tá certo? Aguardem. São códigos proféticos, viu? Isso aqui não tem na Bíblia, não tem nos livros da livraria da Bíblia não sei o que, não tem não, viu? Então veja, pessoal. Versículo 14, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, e até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Agora observe que ela ia ser abençoada, porque se Elias não chega, ela ia morrer com o seu filho, sim ou não? Ela ia morrer, ela já ia comer a última comida que tinha na casa, e não tinha mais comida em canto algum, porque a seca, ela não veio só sobre Israel, mas por esse texto nós vemos que a seca, ela atingiu a circunvizinhança de Israel, porque era um lugar chamado Sarepta.
O lugar chamado Sarepta, que é entre Tiro e Sidom. Está dizendo aqui que é de Sidom. Aqui nós vemos que é uma região fora das fronteiras de Israel. Quem nascia em Sidom era fenício ou fenícia. Então aqui nós vemos que a viúva de Sarepta era uma pessoa sírio-fenícia. Ela não era israelita, não era judeu. Mas a bênção de Deus chegou até lá através do profeta. Como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Creia em Deus e estareis seguro, creia nos profetas e prosperareis. A viúva de Sarepta estava precisando de quê? De prosperidade. Acredito que ela estava clamando a Deus pela providência, pelo sustento, pela prosperidade. Acredito que ela estava pedindo a Deus comida. Estava pedindo a Deus sustento. Se fosse nos dias de hoje, ela estava clamando a Deus por um benefício do INSS. Mas em vez de Deus mandar um benefício, em vez de Deus mandar um agente do INSS para a casa dela, Deus mandou o quê? Um profeta. Em vez de Deus mandar algumas cestas básicas para responder a oração dela, Deus mandou o quê? Um profeta. Em vez de Deus enviar uma carta do INSS da época dizendo que a aposentadoria dela tinha sido aprovada, Deus mandou o quê? Um profeta. Em vez de Deus ter mandado uma carta de alguma empresa contratando ela para trabalhar num supermercado ou em outra empresa qualquer, Deus mandou o quê? Um profeta. Porque quereis em Deus estareis seguro, crede nos profetas e prosperarei. Ou seja, quando você pede prosperidade, Deus envia profeta. Chegou bem na hora. Quando nós precisamos de prosperidade, quando você pede prosperidade, quando você pede porta de emprego, quando você pede aumento de salário, quando você pede para Deus suprir, quando Deus pede provisão financeira, Deus envia profeta. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê, profeta? Para quê? Para que você creia na palavra que vai sair da boca dele. Não é só o profeta profetizar, alguém tem que crer. E crer não é só acreditar, porque aquele que crê, além de acreditar, ele respeita e honra. A pessoa que diz que crê no profeta não respeita nem honra, ele não crê coisa nenhuma. Porque quando a palavra crede nos profetas e prosperareis, esse crer aqui no original hebraico não é só o acreditar, mas é respeitar, é o crer no sentido de honrar, valorizar. Se você for fazer uma exegese do sentido original da palavra crer, crede nos profetas, o crer vai ter esse sentido, não vai ser o crer no sentido de acreditar somente, vai ser o crer no sentido de honrar, valorizar e respeitar. Então, crede nos profetas, ou seja, acredite, valorize, respeite e honre, e prosperareis. Porque só acreditar no profeta até o diabo acredita. E você acha que pelo fato do diabo acreditar no profeta, Deus dá prosperidade ao diabo? Não. Então não é só acreditar, eu provei. Porque se fosse só acreditar, até o diabo tinha prosperidade. For do musical, Miquel. Tem que falar, vai. É o mesminho, só play. Então veja, pessoal. Aí Deus enviou o profeta para a viúva. Isso aqui é muito longo, já é 9:30 da noite, estou te falando. O Brasil perdeu mesmo. Mas nós temos um visitante aqui hoje, pode ser que ele esteja um pouco apressado. Nós vamos respeitá-lo, né? Né, pessoal, na igreja, se ele estiver apressado, nós vamos respeitar ele, que é o nosso visitante de hoje. Amém?
Nós vamos ao menos aplaudir pelo visitante, aplaudir a Deus pela presença dele aqui. É o Wagner. Para andar com a Vânia, você não pode ser apressado. É logo se acostumando. Brincadeiras. É verdade. Então, pessoal, o que é que diz a palavra do Senhor? Porém disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um prato de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, apanhei 2 gravetos, aí vai. Verso 13, e Elias disse, não temas, vai conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazemos aqui. Ou seja, ela só tinha 2 gravetos, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. O graveto misturava com a farinha, misturava com azeite, botava na panela, jogava no forno de lenha, ia sair um bolo pequeno, que era para ela e o filho dela a última alimentação da sua vida. Mas Elias fez um desafio. Faz o seguinte, tu pega esse graveto aí, pega essa farinha, esse azeite e prepara um bolo para mim. Para mim, não é para vocês não. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Mas para que a farinha da panela não se acabasse, nem o azeite da botija parasse, ela primeiro tinha que acreditar. E não só acreditar, mas tinha que honrar. Porque talvez o profeta estava com mais fome do que ela. Ela pelo menos estava em casa, e ele que veio andando lá do ribeiro de Querite, lá das cercanias de Israel, até Sarepta, à procura de comida. Um sol quente com sede. Ele disse, primeiro o meu, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Mas ela tinha que seguir o que está escrito em 2 Crônicas 20:20. Crede nos profetas e prosperarei. Então, ela teria que crer, porque era a última comida. É difícil, nada. Eu vou preparar meu último bolo para mim e para meu filho. Chega alguém e diz, não, faz, mas não é para vocês, não é para mim, vai. Aí o de vocês quem vai dar é Deus. Aí a pessoa tem que ser crente e ter fé para poder acreditar. Aí Deus pôs a viúva à prova. Por isso que quando nós pedimos prosperidade, Deus envia o profeta. Mas é como eu disse, para que o profeta? Para que você creia, porque o profeta vai te desafiar. E o profeta, ele vai desafiar a tua fé. Olha. O profeta, antes de liberar a farinha, o azeite, a chave do carro e da casa, primeiramente, ele desafia a fé de alguém. Se você crer, honrar e respeitar e não duvidar, então a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Te prepara que está vindo o desafio de profeta. Te prepara que vai ter profeta que vai colocar alguém aqui à prova. Aí tu vai saber se tu vai receber a bênção ou se não vai receber a bênção. Se vai comer do bolo ou se vai morrer no deserto. Para crer tem que ter desafio. Elias desafiou, faz o bolo para mim. E o de vocês creia que Deus está dizendo que se vocês, em vez de comer o último bolo, fizer para mim, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija faltará, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Creia. Aí o que aconteceu?
Quer receber a bênção? Não, ainda vai vir um desafio, calma. Ainda tu vai ter que preparar o bolo pro profeta. Ah, rapaz, ainda vou dizer qual é o bolo. Tá entendendo o mistério? Se tu crê, aí sim. É Bíblia, diz assim, pessoal, é Bíblia. Então senta. Antes da bênção tem o bolo do profeta. Calma. Um dia desse eu fiz 2 bolos para ela. Nunca tinha feito bolo na minha vida, mas quando eu li a passagem que Abraão fez bolos para 3 anjos que apareceu na casa dele, eu senti no meu espírito de fazer 2 bolos para ela. Eu fiz um bolo mole e eu fiz um bolo o melhor que ela gosta. Qual é o nome daquele bolo? Um bolo de brownie. Nunca tinha feito nem bruaca na minha vida, quanto mais um bolo. Só que o que você faz para profeta tem que ser bem feito. O que você achou do brownie? Tu é doido, até hoje eu fico imaginando. E depois desse dia, na minha panela a farinha não se acabou e nem na minha botija o azeite faltou. E Elias disse: não temas, faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro o bolo para mim, um bolo pequeno, e traz-me aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Porém, depois dessas coisas, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que depois, eu vou já terminar, pessoal, vou acelerar agora, viu? E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano. Qual foi o ano? Depois de 3 anos. Sucedeu que depois de muitos dias o Senhor veio a Elias ao 3º ano dizendo: onde é que estava Elias esses 3 anos? Na casa da viúva, rapaz. Na casa da viúva, estava os 3 anos. Na suíte. E tanto estava sendo abençoado Elias, como a viúva, como o filho da viúva. Já tinham passado 3 anos e a terra estava cada vez mais seca e assolada. Mas a casa da viúva, com quem estava debaixo do teto, estava prosperando. Mas depois de 3 anos, veio novamente a palavra do Senhor Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, que darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Samaria era o que eu disse no começo? Era a capital, era a sede do reino norte de Israel. Era como se fosse Brasília da época, para o lado norte. Ela estava como? Em extrema
fome e extrema miséria. Era justamente onde estava o palácio de Acabe e Jezabel. Verso 3, e Acabe chamou a Obadias o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Nós vemos aqui Obadias temendo ao Senhor. Ele temia tanto a Deus que ele estava escondendo. Vocês que assistiram aí a novela Elias da Record, vocês sabem que o mordomo, não sei se tinha essa parte, mas na Bíblia tem essa parte. O mordomo Obadias, ele escondia 100. Ele escondeu 100 profetas e sustentava com pão. Ele temia tanto a Deus que ele estava guardando 100 profetas. A terra estava se acabando. Acabe estava se acabando. E Jezabel estava se acabando no calor, na fome e na sede. Mas a preocupação do mordomo que deveria servir Acabe e Jezabel era servir os profetas. Porque o homem pensava que o mordomo, Obadias, era mordomo do homem, mas na verdade era mordomo dos profetas de Deus, porque ele guardava numa caverna e todo dia ele chegava lá com água, era só pão e água, mas todo dia ele servia os profetas de Deus com pão e com água. Aí Elias disse: vai chamar Acabe, porque eu preciso ter um tete a tete com ele hoje. E Obadias: você é louco, sou homem temente a Deus, não sabe o que é que eu estou fazendo, estou guardando 100 profetas na caverna e sustentando com pão e água. Tu acha que eu vou te entregar a Acabe, sendo que Acabe durante esses 3 anos já te mandou te procurar por todas as nações, oferecendo um prêmio grandioso para quem te achasse vivo ou morto. E agora, depois de 3 anos, tu me aparece e manda dizer para Acabe que tu está aqui esperando ele. Longe de mim um negócio desse. Só sei que a Bíblia por fim diz que agora estava Elias frente a frente com Acabe. O que foi que aconteceu? Verso 16. Então foi Obadias encontrar com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse: és tu o perturbador de Israel? E agora o ousado Elias disse: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguistes a Balim. Tem que ser ousado. Mas tu. Aí o que foi que aconteceu? Verso 19, agora pois manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Vai. Reúne todo mundo no Monte Carmelo, vamos todos para lá. Eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá contra Elias. Então era no total de quantos falsos profetas que se assentavam à mesa de Jezabel? 850 profetas de Baal contra um profeta de Deus. Então, para resumir, eles foram para o Monte Carmelo e repartiram 2 cabritos. E Elias disse: esse cabrito é para vocês, 850 profetas de Baal, e esse cabrito é para mim. Vocês vão desafiar, vocês vão chamar o Deus de vocês. Invoca para que desça fogo do céu e queime com fogo o holocausto e o altar. Vai, se o Deus de vocês não responder com fogo, eu vou invocar o meu. E a Bíblia diz, estou resumindo, a Bíblia diz que começou isso de manhã, e agora os 450 profetas de Baal estavam clamando, eram 450 profetas clamando, e 400 profetas de Azará, só se for Azará, de Azar. E os 400 profetas de Azará intercedendo, que não deu em nada, por isso não é profeta de Azará, né? Porque eles eram os que intercediam. Os 450 clamavam e os 400 de Azerá intercediam. Começou de manhã, chegou a meio-dia e nada. A ponto de Elias dizer: clame mais alto, vai que o Deus de vocês esteja ocupado com alguma coisa ou esteja dormindo. Clama mais alto aí para ver se ele acorda desse sono. Era um Elias contra 850 profetas.
E eles continuaram clamando. A Bíblia diz que eles se cortavam com giletes, com lancetas. Eles se lançavam no fogo, eles faziam de tudo, nada de resposta, nada de fogo, nada descia do céu. Nem neblina, nada. E chegou ao chá da tarde e nada tinha acontecido. E agora Elias, pronto, agora vai eu. Ele reparou o altar porque o altar estava quebrado. Eles clamaram tanto, eles fizeram tanta súplica, eles estavam tão desesperados que chegaram a quebrar o altar. Agora Elias conserta o altar, coloca o seu holocausto, o seu cordeiro sobre o altar. E agora ele começa a clamar, mas antes de clamar ele manda que traga aí um cântaro d'água e coloque aqui no meu altar e enche aqui todas as brechas de água. Aí encheram o altar d'água, traz mais outro cântaro. E depois pela terceira vez ele disse de novo, traz mais outro cântaro de água e enche o meu altar de água. Cobre o altar de água, cobre o meu holocausto de água, porque o meu Deus que responde com fogo, ele vai mandar fogo que vai consumir esta água e vai queimar o cordeiro e vai queimar o altar. A Bíblia diz que quando Elias começou a clamar, Deus responde para que todo Israel saiba que tu é Deus, que responde com fogo. E imediatamente depois que Elias começou a clamar, a Bíblia diz que fogo desceu do céu, que consumiu toda a água que tinha no altar. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vou já terminar, segura a peteca só mais um pouquinho. E até aqui nós vimos um Elias que aparentemente caiu de paraquedas no arraial, mas ele não caiu de paraquedas. Mas ele apresentou pela primeira vez, dizendo que não havia mais chuvas sobre a terra, segundo a sua palavra. E novamente nós vemos Elias, depois que ele declarou que não havia chuva, nós vemos Deus sustentando Elias, porque Deus era com o profeta. Deus sustentou Elias no ribeiro de Querite, depois Deus continuou sustentando Elias em Sarepta, na casa da viúva. Então nós vemos um profeta que tem ousadia, que diz: se chover, que se disser chova, chove, se disser não chova, não chove mais. E nós vemos um Deus que abençoou o profeta para poder profetizar aquilo que Deus queria, por causa dos pecados de Acabe e por causa da idolatria de Israel, do reino norte de Israel, na qual eles idolatravam ao Deus Baal, ao falso Deus, no lugar do Deus que tinha tirado eles do Egito. E todo esse castigo, toda essa praga da seca veio sobre Israel através do ministério de Elias. Porém Elias estava debaixo dos cuidados de Deus. E agora nós vemos aqui do Monte Carmelo, depois de 3 anos e 6 meses, agora Elias está desafiando aquele que queria tirar a sua vida. Observe que Acabe não tirou a sua vida. Acabe nem percebeu, porque aquele que ele queria tirar a vida, ele desafiou. E Acabe ainda respondeu, atendeu ao seu desafio. E agora nós vemos aqui o profeta operando sinais e maravilhas sobre Israel. Porque dizer desce fogo do céu, descer fogo do céu é operação de maravilhas. Isso pode acontecer. Existe um dom espiritual dos 9 dons espirituais de 1 Coríntios 12, que um dos dons é o dom da maravilha. E o dom da maravilha é isso, né? Desce fogo do céu, vai descer fogo do céu. Desce água, para a chuva, desce. E nós vemos aqui um ministério de maravilhas, operação de sinais, por intermédio do profeta Elias. E depois dessas coisas, Acabe, eu quero ler aqui agora o versículo 43, desse mesmo capítulo 18. Estou já encerrando, segura a peteca. Quem está cansado aí? Ninguém? Fala a verdade. E disse ao seu servo, versículo 43, sobe agora. Elias disse ao seu moço: sobe agora e olha ao lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Ou seja, ele disse: olha agora para o céu. O que tu vês? Ele: nada.
Pois volta lá mais 7 vezes. Verso 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis-me aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Três anos e 6 meses de seca. Foi que Elias disse no dia que não haja chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Não foi isso? 3 anos e 6 meses se passou e Deus mandou Elias voltar até Acabe. E agora, depois de Elias vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele olha para o seu moço e diz: olha para o que é que tu vê? Eu não vejo nada. 7 vezes, vai. Olha 7 vezes. Ele olhou a segunda, ele olhou a terceira. A Bíblia diz que depois da 7ª vez, eu estou vendo uma mão pequena, uma nuvem. O que é que tu vê? Eu vejo uma nuvem. Mas ela é tão pequena, é pequena do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: pois vai até Acabe, manda ela aparelhar o seu carro e vai, antes que a chuva lhe impeça. Parece que eu estou vendo aqui o seu moço dizendo: como assim? 3 anos e meio não chove? E por causa de uma pequena nuvem do tamanhozinho da minha mão, eu vou mandar o rei ir para casa, porque senão a chuva vai pegar ele. E Elias: sim, vai. Porque eu disse, há 3 anos e 6 meses atrás, eu disse: não descerá chuva nem orvalho sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E agora passou-se 3 anos e 6 meses, e agora eu estou dizendo: avisa Acabe que vai antes que a chuva lhe impeça. Olhe a autoridade do profeta de Deus na terra. Olha para a pessoa que está lá e diz: isso é Bíblia. Diz: isso é Bíblia. Então disse ele: sobe, diz Acabe, para o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Verso 45. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com a nuvem e vento. Os céus se enegreceram quando? Antes ou depois? Depois que Elias falou. Porque antes era só uma nuvem pequena. Mas depois que Elias falou, sucedeu que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao seu carro e foi para Jizriel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe à entrada de Jizriel. E agora Acabe entra no seu palácio todo molhado, eu acredito assim. E ele começa a explicar para Jezabel tudo que tinha acontecido. 1 Reis 19, agora verso 1, estou acabando. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataria todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias e diz-lhe: assim me façam os deuses como outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Ou seja, Jezabel só deu apenas 24 horas de vida para Elias. Agora veio o tempo da afronta. Porque o profeta, ele não cai de paraquedas. O profeta tem história. O profeta, ele opera sinais. O profeta diz: vem a benção, volta a benção, volta a benção. Deus, profeta é sustentado por Deus. Mas agora veio o tempo da afronta, porque também profeta passa pela afronta, infelizmente. E agora Jezabel afronta e dá um prazo de 24 horas. Ela decretou ele. Está decretado. Que me faça comigo os deuses, se daqui a amanhã essas horas tu não estiver como esses profetas que tu matou também estejam, ou seja, morto. Aí o que aconteceu? Elias, versículo 8. Ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Porque depois de sair, Elias saiu para onde? Ele caminhou um dia pelo deserto, eu estou resumindo, viu? E ficou debaixo de um zimbro.
Ele ficava debaixo de um zimbro e pediu a morte. Está escrito no versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro. O que foi que aconteceu? E pediu para si a morte. E disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Agora, muitos defendem que foi aí que o profeta entrou em depressão. Depressão por quê? Porque Deus deixou de ser com ele? Não, por causa da afronta dos adversários. E muitas pessoas dizem: mas profeta não é para ficar com raiva. Profeta não é para ficar triste. Profeta tem que ser isso. Profeta tem que ser forte. E Elias, o maior profeta da antiguidade até hoje, até ele se entristeceu, chegando a pedir a própria morte, porque ele não aguentava mais a perseguição e a afronta dos inimigos. Isso é bíblico. Olha para o seu lado e diz assim: profeta se entristecer é bíblico. Que tem gente que diz: não, o profeta tem que ser forte. Deixa de ser besta, profeta. Você foi levantado para ser profeta. Com certeza, mas profeta assim. Profeta, antes de ser profeta, ele é gente. Profeta, antes de ter um espírito profético, ele tem uma alma que se abate. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? E alguém vai e diz: espere em Deus. E ele continua dizendo: pois ainda o louvarei. O profeta passa por esse momento. Aí ele dormiu debaixo de um pé de zimbro. Então veio um anjo, tocou e levantou-se. No versículo 5: levanta-te, come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E agora Deus estava até mimando o profeta, para ver se o profeta voltava a se animar. Porque a Bíblia diz que Deus mandava pão e carne, mas agora Deus mandou pão assado na brasa. Qual é o profeta que não gosta de um pãozinho amanhecido, assadinho na frigideira ou na brasa? E assim Deus estava tentando acalentar o coração. Deus estava tentando acalentar o coração de Elias. Isso acontece. Eu convivo com um profeta de ministério, com um profeta de nascença. E eu estou falando o que acontece. Quando o profeta de ministério fica triste, Deus manda pão assado na brasa. Deus manda salgado gourmet. Deus manda coração quentinho. Chegou. O profeta estava triste aqui esses dias e de repente chega uma ligação: ei, vocês estão aí? Daqui a 3 minutos eu estou chegando aí, acabei de preparar algo, está quentinho, estou chegando aí. E a gente estava ali triste. Quando a gente... Espera só mais, eu vou deixar tu adorar a Deus, espera só mais um pouquinho. E a gente estava ali triste. Quando a gente abriu a porta, a gente estava até de saída para um shopping para ver se a gente melhorava. Mas quando a gente abriu a porta, a tapa é quentinha. Abriu o coração, meu Deus do céu. A primeira mordida, frango era cheddar. Porque esse croissant costumava chegar, mas dessa vez ele chegou diferente. E quentinho. Quando a gente abriu o coração também, chegou o queijo, foi assim, ó. Quem foi que fez? O Eliabe ou a Thaís? É um aplauso.
Vamos louvar ao Senhor pela vida do Eliabe. Ele não foi o corvo, não, ele foi o padeiro. Aí o que aconteceu? Versículo 5: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, e será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Naquele tempo não tinha cajuína, por isso que foi água. E o anjo disse: levanta-te, come, porque a força dessa comida tu andarás 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Monte de Deus. Monte de Deus é lugar de providência. Monte de Deus é lugar de clamar e Deus enviar o sol da justiça. Monte de Deus é lugar de crente, de profeta, buscar a face do Senhor e o Senhor responder com fogo. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Foi o que aconteceu, passou a noite numa caverna. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Verso 10, ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, pelo que os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Porque alguém poderia dizer: não, ele estava triste, era por outra coisa. Não, está aqui. Deus perguntou para Elias: por que tu estás na caverna? O que fazes aí, Elias? E ele disse: mataram os teus profetas à espada, e só ficou eu, e buscam a minha vida para me tirar. Ou seja, ele estava reclamando de Jezabel. Quem foi que disse que ele ia morrer? Jezabel. Então ele estava reclamando de quem? Como é, Alex? Não, eu vou chegar aí, tenha calma, deixa eu pregar. Acho que ele quer dar para ir embora. Ele falar em coração, ele está com fome agora. Está lembrando os pãozinhos quentes lá da casa dele. Aí que foi que aconteceu? Ele reclamou de Jezabel para Deus. Infeliz da pessoa que é reclamada por um profeta diretamente a Deus. Infeliz. Olha para a pessoa que está do teu lado. Porque isso aqui é uma peça-chave dessa pregação. Aí tu diz assim agora para a pessoa que está do teu lado: infeliz desta pessoa na qual o profeta entregou para Deus. Só mais uma vez: mais feliz da pessoa que é como a viúva de Sarepta, que creu, que honrou, ajudou e sustentou o profeta. No verso 11, segura mais um pouquinho, eu vou deixar tu dar lugar. Segura aí. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e suave. Essa tradução delicada.
E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Eis que saiu uma voz mansa e suave que dizia: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Sai da caverna, Elias. E a tristeza de Elias era tão grande que o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Raziel, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, reis de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Só que aqui Deus não estava tirando Elias. Elias que estava entregando a capa. Muitos pensam que Deus tomou de Elias para dar para Eliseu. Não, Elias estava, devido à tristeza de Deus, o que não tinha mais condições de Elias seguir. Porém, a capa de Elias estava saindo, mas o ministério continua. Por quê? Porque Elias é era a voz daquele que clama no deserto. Ou seja, é tanto que Elias, ele não morreu, ele foi arrebatado. Mas o ministério de Elias, ele não se acabou. Por quê? Porque a Jezabel, porque o Acabe, porque o perseguidor, ele pode até entristecer o profeta, mas ele não pode acabar com o ministério do profeta. O profeta se entristece, mas o ministério do profeta continua. É. Aí o que foi que resultou essa conversa entre Elias e Deus na entrada da caverna? Está registrado em 2 Reis, capítulo 9. A partir do versículo 30, 2 Reis 9, a partir do 30. Depois dessa conversa, Deus diz. Só que antes de ler 2 Reis, ainda eu vou ler em 1 Reis, capítulo 18 ainda, no mesmo que a gente estava anteriormente, o versículo capítulo 19, diz assim, no versículo 17, depois que Deus mandou ungir Jeú, foi que ele disse, 17, e há de ser que o que escapar da espada de Raziel, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Fundo musical. O que é que Deus disse? O que foi que restou? Foi que Deus disse para Elias: tá bom, Elias, você quer desistir do ministério? Tudo bem. Tu vai ungir Raziel, Jeú e Eliseu. Dos teus perseguidores,
O que escapar da espada de Raziel cairá na espada de Jeú. E o que escapar da espada de Jeú cairá na espada de Eliseu. O que é que Deus está dizendo? Tudo bem, Elias, você está triste, mas eu te faço uma promessa: que todos aqueles que te entristeceram, todos aqueles que te feriram, os que não caírem na espada do primeiro, vai cair na espada do segundo. E os que não caírem na espada do segundo, cairá na espada do terceiro. Mas eu te prometo que o que fizeram contra ti não ficará impune. Aí agora, segundo Reis, capítulo 9, verso 30, depois passado um tempo, depois ainda aconteceram algumas coisas, depois até fogo do céu, Elias continuou manifestando, onde veio um capitão de 50 com 50 soldados para matar Elias. E Elias disse: desce fogo do céu e consuma o capitão e os 50 soldados. E desceu o fogo do céu e matou o capitão e os 50 soldados. E assim aconteceu com o segundo, e assim aconteceu com a terceira tropa. Depois dessas coisas, vamos ler agora o que aconteceu. Agora quem estava reinando sobre Israel era quem? Jeú. Depois Jeú veio a Giziel e ouvindo Jezabel, pintou-se em voltas. Quer dizer, Jeú ainda não estava reinando, mas já estava consagrado, seria o próximo rei. Depois Jeú veio a Giziel e ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve pai Zinri que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? Que foi que Jeú falou? Porque Jeú também era profeta. Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-o daí abaixo. E lançaram-no abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú os atropelou. Quem foi que caiu? Jezabel. Você assistiu o capítulo da novela que a Jezabel morreu, né? Então foi Jezabel. Versículo 34. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai, porque é filha de rei. Ou seja, ele só mandou sepultar porque era filha de rei, mas ainda foi chamada de maldita. Vai, sepulta essa maldita, que ela é filha de rei. Vamos ter essa consideração. Aí versículo 35. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Ou seja, ainda tiveram misericórdia para sepultar ela em consideração que ela era filha de rei. Mas quando chegaram lá embaixo, só estava a caveira, as mãos e os pés. Ela estava esquartejada. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele lhe disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Giziel, os cães comerão a carne de Jezabel. Foi assim que Elias profetizou em outro momento, que os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jeziel, de modo que não possa dizer: esta é Jezabel. Nós estamos terminando, pessoal. Eu vou deixar você adorável. Estamos no último minuto do segundo tempo. Estou de frente para a trave. Vou chutar.
Eu vou chutar, mas não é a bola não, é a cabeça de Jezabel. Porque profeta de Deus para quem é bênção, é bênção. Ele tem que falar igual carioca, é bênção. Mas para quem é maldição, para quem não é bênção, profeta, é maldição da parte de Deus. Só para encerrar, diferentemente do caso de Samuel, que eu disse que Samuel não caiu de paraquedas do arraial, ele tinha história. Ana orou por Samuel. Samuel nasceu, foi entregue ali, foi morar na igreja. Deus começou a falar com Samuel. O primeiro a saber que era Deus que estava falando com Samuel foi o pastor Eli. E agora Samuel foi confirmado como profeta do Senhor sobre todo o Israel nos tempos de Samuel. Mas aqui nos tempos de Eli, a Bíblia não registra o início da história de Elias. Diferentemente de Samuel, porém, a Bíblia registra os dias de Elias que vem na frente. Porque está escrito no livro de Malaquias 4:5. Malaquias 4:5. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. É bem facinho. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu vou deixar tu adorar. Porque a Bíblia fala da origem de Samuel. Mas apesar de não falar da origem de Elias, mas em falar dos fins de Elias. Porque a Bíblia relata os dias de Samuel antes que Samuel viesse à existência. Mas diferentemente sobre Elias, a Bíblia não registra antes que ele viesse à existência. Mas a Bíblia registra depois que ele saísse da existência da terra. A Bíblia ainda continua registrando fatos do ministério de Elias. Porque está dizendo, Elias já tinha partido numa carruagem de fogo. Mas houve um profeta que disse, eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No livro de Lucas 1, versículo 17, diz assim, Lucas 1, 17, estou na frente do gol, vou chutar, vai, e aí lá, vai, Miqueias, toca para mim, Miqueias, toca, e irá adiante deles, falava de quem? De João Batista. Irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais e filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem e disposto. Mateus, já estou terminando, Mateus 11:14, Miqueias. Mateus 11:14, vai, coloca aqui, Miqueias. E se quereis dar crédito, o Elias que havinha de vir. Agora eu deixo tu adorar. Deixa eu tu adorar. Porque João Batista é a voz do que clama no deserto. 10:20. Vamos encerrar. Fica de pé para a gente encerrar. O que é que eu quero dizer para encerrar? A Bíblia não fala da origem dele,
Mas a Bíblia fala da atualidade dele. Não fala do começo, mas fala do tempo presente de Elias. Porque sobre aquele que estava, a virtude não é o espírito de Elias, porque não existe reencarnação, mas é a virtude e o poder de Elias que estava sobre João Batista. E quando perguntaram a João Batista: quem és tu? Ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, Elias, ele foi levado numa carruagem de fogo, mas o poder, a virtude, a unção de Elias ainda está clamando através de uma voz. Está clamando através de uma voz. Porque o profeta Malaquias disse: eis que Elias vem antes do terrível dia do Senhor. Ou seja, o dia do Senhor ainda não é chegado. Portanto, entendemos que a voz de Elias está clamando. Voz que clama no deserto. João Batista foi a voz que clamou do deserto na sua geração: endireitai o caminho do Senhor. Ele pregava para endireitar a primeira vinda de Jesus. E nós somos a igreja justiça e a igreja de avivamento que neste tempo nós somos como João Batista, ou seja, a virtude e o poder de Elias está sobre nós, porque nós somos a igreja de avivamento, e o último avivamento é o avivamento que prepara a segunda vinda do Senhor. Assim como João Batista preparava, endireitar o caminho do Senhor para a sua primeira vinda, para o seu primeiro ministério, assim também nesse tempo agora de avivamento, nós somos a igreja que clamamos: endireitai o caminho do Senhor para a sua segunda vinda, endireitai o caminho do Senhor para o arrebatamento. E nós somos, deixa eu ver se tem alguém que representa a voz daquele que clama do deserto. Porque não é a voz específica de João Batista. A voz que clama do deserto clamava desde os dias de Acabe. Não é a voz específica de um homem. É a voz do que clama. Ou seja, é a voz que representa alguém que está clamando. Quem clama é o Espírito Santo. Quero saber onde é que tem a voz que representa o clamor do Espírito Santo. A voz de Elias representava o clamor do Espírito de Deus. A voz de Elias, vou repetir, a voz de Elias representava o clamor do Espírito de Deus. A voz de João Batista representava o clamor do Espírito de Deus. E nesses dias é preciso de uma voz que venha representar o clamor do Espírito Santo. Que venha uma voz que venha representar o clamor do Espírito Santo. Elias fez o seu papel direitinho. João Batista representou bem aquele que clama. E nesse tempo quem vai clamar? Quem está clamando? A igreja que clama. A igreja que clama, a igreja que clama. Vou encerrar.